Hoje é dia de live de perguntas e respostas e isso tem dois significados. O primeiro é que eu vou tirar as dúvidas de vocês e o segundo é que eu vou passar a live inteira brigando com o filtro que sai toda vez que eu vou ver uma pergunta. Boa noite, gente! Fazia um tempinho que a gente não fazia live de perguntas e respostas aqui, né? Tava com saudade de deixar a caixinha para vocês deixarem as perguntas. Deixa eu ver. Ah lá, é a primeira vez que meu filtro vai embora já. Vamos ver. Ah, essa aqui apareceu bastante, ó. Na verdade, várias nesse sentido. Deixa eu catar meu filtro de volta. Então a Mila perguntou, mas não foi só a Mila, eu recebi algumas perguntas nesse sentido de não contém estabilizante, sem corante, ou seja, alegações sobre a ausência de algum aditivo. É permitido no rótulo? Uma grande empresa faz isso. Não é permitido no rótulo de forma alguma em produto nenhum, tá? Tem um informe técnico número 70 de 2016, eu sempre falo sobre ele aqui, ele é da Anvisa, e lá fica muito claro que é proibido fazer qualquer alegação sobre aditivos, sobre a ausência de aditivos no rótulo, porque essas informações induzem o consumidor ao erro. E isso é real, gente. Pensa, nós mesmos que já trabalhamos na indústria, muitas vezes a gente tem dúvida se tal aditivo é um conservante, é um estabilizante, é um antioxidante, um acidulante. Às vezes o aditivo tem a mesma função, tem várias funções, aliás. Então ele pode ser um agente de corpo, ele pode ser um edulcorante. A gente mesmo fica confuso com isso. Eu recebo aqui muitas dúvidas sobre aditivos, lá no Vida de Rotulagem também, inclusive a nossa próxima live lá vai ser sobre aditivos. Então, nós da indústria que lidamos com isso todo dia, que temos um conhecimento avançado no negócio, já temos dúvidas, pensa o seu consumidor. Pensa se ele sabe o que é um estabilizante, o que é um corante, o que é um aroma, o que é um antioxidante, um acidulante. Não sabe, gente. Então, assim, isso é proibido porque induz o consumidor ao erro. E induzir o consumidor ao erro é sempre errado. A gente não pode fazer. Como se já não fosse óbvio que a gente não pode fazer isso. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, né, que deixa isso muito claro. E na própria RDC 259 está escrito, gente, que a gente não pode induzir o consumidor ao erro, ao engano, por nada, pela natureza do produto, pela qualidade, pela procedência, nada. Então, apesar do informe técnico não ser uma legislação, não ser uma lei, não ser uma instrução normativa, ele serve para a gente conhecer o posicionamento de quem fiscaliza. Então, o posicionamento da Anvisa, que é quem fiscaliza, é que não pode fazer. Então, não, ninguém pode fazer. Tem alguns produtos que no regulamento técnico específico, é o caso de suco e polpa de água de coco, que eu sei, que vem escrito que a gente pode escrever no rótulo sem aditivos, mas só essa expressão, sem aditivos, se a gente realmente não usar nenhum tipo de aditivo com função nenhuma. Então, nesse caso, a gente pode escrever sem aditivo, mas porque isso está previsto em regulamento técnico específico, porque aquele produto específico pode ter esse tipo de alegação. Produtos que não têm regulamento técnico específico ou que isso não é dito no regulamento técnico específico não podem usar nenhuma alegação referente à ausência de aditivos, tá? Mesmo porque acontece muito, por exemplo, escreve... Obrigada, cachorro, que decidiu brigar na rua agora. Devia nem estar na rua, devia estar em casa, né? Mas tudo bem. O que eu ia falar?
Tá, que vários aditivos têm mais de uma função. Então, às vezes, eu uso, por exemplo, um ácido cítrico, que pode ser um conservador, mas uso com a função de acidulante. Aí eu vou lá e escrevo sem conservante. Mas aquele ácido cítrico não tá tendo a função de conservante também? Afinal, um acidulante, quando você deixa o meio mais ácido, a gente faz isso para quê? Para evitar, né, o crescimento ali de micro-organismos, enfim. Isso não ajuda a conservar? Então, tem todas essas nuances. Então, não pode escrever de forma alguma, a não ser que esteja previsto em regulamento técnico específico, tá? E mesmo assim, você não vai poder falar qual aditivo é, você só vai poder escrever sem aditivos e aí não pode usar nenhum de forma alguma. A Hannah perguntou, me perdoa sair um pouco do foco, mas você já viu alguma coisa sobre a proibição de bandeira americana em rótulos? Ou tipo o logo da bandeira americana? Então, Hannah, a questão é o seguinte, a gente não pode nem usar a bandeira brasileira em rótulos, tá? Existe uma lei muito antiga, que inclusive era tipo do Ministério das Armas, do Exército, alguma coisa assim, que dizia que a gente não podia replicar a bandeira brasileira em nenhum lugar, tipo em camisetas, em rótulos de alimentos, em nada. Então, tipo assim, teoricamente, a gente não pode usar a bandeira brasileira em nada. É uma lei vigente ainda. Mas, né, a bandeira brasileira tá espalhada aí por tudo quanto é canto. Então, talvez seja algo nesse sentido da bandeira americana, mas eu nunca vi nada específico, não. Nunca me deparei com nenhuma legislação que falava não use a bandeira americana. Mas eu também não gosto de ficar usando bandeira em rótulo. Acho totalmente desnecessário, mas... Então nunca precisei ir atrás dessa informação. Nunca trabalhei com rótulos que tivessem bandeiras. Eu sei dessa questão da bandeira do Brasil porque uma vez um seguidor aqui me questionou sobre isso. Na verdade, ele me mandou a lei e falou, Aline, é verdade? Isso aqui tá vigente? Tipo assim, a gente não pode usar a bandeira do Brasil? E aí eu fui olhar a lei e falei, bom, sim, essa lei está vigente e lá diz que a gente não pode usar a bandeira do Brasil. Então, se você for seguir ela, de fato não pode, mas todo mundo usa a bandeira do Brasil em tudo quanto é lugar, né? Então, não sei, talvez seja isso. No caso de uso de proteína isolada de soja em produtos carnes, declaro alergênico como contém soja ou coloco contém derivados de soja. Se você está usando só a proteína, tipo a proteína isolada, como você falou, então você não está colocando soja ali. Eu considero soja se eu usar a soja, grãos de soja. Qualquer coisa que veio da soja é derivado, então nesse caso é derivado. Ó, já mandaram aqui, é uma portaria de 1969 sobre a bandeira. Aí a Careful de Segurança Alimentar falou que é proibido mesmo. A Fernanda falou, já tive que intimar uma empresa de massa a retirar a bandeira do Brasil. Pois é, gente, é real isso, essa legislação acontece. Mas, tipo assim, ela fala que a gente não pode usar em lugar nenhum, não é só em alimentos. Mas usa um monte, mas de fato, se você for fazer valer a lei, não pode. Uma pergunta hoje de uma seguidora que falou assim, Aline, eu tô procurando aqui, eu não acho a legislação onde fala quais os termos que eu tenho que seguir, o que o meu produto tem que ter para eu poder usar a alegação de integral nele. Eu falei, pois é, mas você não vai achar mesmo, porque não existe. Já existiu um tempo atrás, gente, a antiga legislação de alimentos à base de cereais lá, que tratava de pães, tinha uma definição de pão integral. Mas mesmo assim era só assim, um pão que usar ingredientes integrais pode ser um pão integral. Não tinha uma quantidade, o que é considerado ingrediente integral, não tinha nada disso, era só essa definição mesmo. Aí essa legislação foi revogada, entrou outra no lugar e essa outra não trazia nem definição mais. Então as pessoas continuaram seguindo o que já estava na outra. Se tem ingrediente integral, pode ser integral. Se você usa todos os seus ingredientes integrais, você chama de 100% integral. Mas agora tem uma consulta pública para tratar de alimentos com ingredientes integrais. Bem interessante, estava na hora já. Vou ver aqui mais uma pergunta de quem mandou por aqui. E vai embora o meu filtro. Aqui, a Sigma. Vou catar meu filtro de novo. Para fazer tabela nutricional de mel, devo solicitar análises físico-químicas ou posso usar a TACO? Então,
sempre a melhor opção vai ser fazer análise, não tem como. Quando você faz análise, você sabe exatamente qual é a composição do seu produto específico, tá? E assim, eu já falei aqui outras vezes, tudo bem, você pode usar taco, tá? Tem mel lá na taco, você pode usar, é válido. Só que assim, se o seu produto passar por uma fiscalização e eles vão mandar fazer análise para saber a sua composição nutricional, né? Porque nenhum fiscal do mapa vai ficar lá fazendo continha na mão. E aí, se a análise vier com resultados diferentes do que você usou, diferentes em 20%, né? Porque tem esse limite de tolerância de 20%, tanto para mais quanto para menos. Se vier fora desse limite, você vai ter que obrigatoriamente fazer análise num laboratório credenciado, porque só assim você vai poder comprovar que o seu tá certo, tá? O fato de você falar, mas eu usei a taco, mas eu usei o software, mas eu usei a planilha, mas eu usei meu cálculo, não é comprovação de que o seu cálculo, de que aquela informação tá certa. Aí não para bater de frente, né? Mas para argumentar, você vai ter que fazer análise laboratorial, sim, em laboratório credenciado. Mas nada te impede de usar taco. Não é tipo o ideal, mas pode usar. Não tem nenhuma proibição quanto a isso. A Cris falou sobre a declaração da quantidade de água adicionada em produtos cárneos. Tem algum lugar específico para colocar no rótulo? Como devo escrever? Contém X% de água adicionada? Eu não vou saber te falar de bate-pronto agora. Eu sei que tem que estar no painel principal do rótulo, com certeza. Se eu não me engano, próximo da denominação de venda do produto, tá? Mas eu teria que olhar agora aqui no RISPOA ou em algum regulamento técnico para te falar com certeza, tá? Mas eu tenho certeza que é no painel principal e que é próximo da denominação de venda do produto. Tem um pessoal aí que eu sei que é de produto de origem animal. Vocês sabem responder essa pergunta? Ou pelo menos sabem dizer com certeza onde ela pode encontrar? A Elvira perguntou qual tabela você usa. Eu uso a Taco, mas eu sempre prefiro que o meu cliente me passe ficha técnica do produto. Então, por exemplo, mel. Que no caso de mel não tem como, que é um ingrediente único. Mas, tipo, se eu tô usando, se eu tô... Ai, gente, é que eu tô com brigadeiro na cabeça, que eu já usei de exemplo, acho que todas as lives dessa semana eu usei brigadeiro de exemplo. Se eu tô fazendo uma tabela nutricional de um brigadeiro, por exemplo, eu não vou direto lá no Taco e pego a quantidade definida lá para leite condensado, para chocolatado e para manteiga. Eu pergunto qual marca o meu cliente tá usando e aí vou atrás das informações da marca mesmo. Mas se não tem, eu uso a Taco ou a do IBGE. Onde você acha essa informação da porcentagem de umidade? No RISPOA deve ter. No regulamento técnico do seu produto deve ter também. No RTQ de carnes deve ter. Cadê a galera do produto de origem animal? De bate-pronto eu não sei te dizer, eu ia ter que procurar mesmo pra ver onde tá essa informação. Gente, produto de origem animal não é meu forte. Toda vez que eu preciso responder alguma coisa, fazer um vídeo sobre, trabalhar com eles, eu preciso olhar todas as legislações, porque não é comum. Eu trabalho muito mais com a Anvisa do que com o mapa, mas assim, disparadamente mais. Olha lá, a Freitas LG falou que é no RISPOA mesmo que tá, então estava certo, e que é no painel principal. Então, eu te dei uma informação correta. Vamos lá, Ana Kelly. Quero saber sobre a rotulagem de uva embalado. É necessário saber se tem glúten? Sim, qualquer coisa que tenha uma embalagem, você precisa saber se tem glúten para dizer se contém glúten ou se não contém glúten. A uva não é uma exceção, não há exceções. E não há limite também tolerável. Então, qualquer quantidade de glúten deve ser declarada, tá? Está na Lei 10.674. E ela obriga produtos alimentícios que produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten como medida preventiva do controle da doença celíaca. Então, sim, você precisa. Na verdade, ele diz que todos os alimentos industrializados deverão conter no seu rótulo ou bula obrigatoriamente as inscrições contém glúten ou não contém glúten, mas no caso, como a sua uva é embalada,
eu colocaria, tá? E assim, ela não vai ter glúten, a não ser que ela sofra contaminação cruzada com alguma coisa. A B mandou: B, qual é o seu nome? Não quero ficar te chamando de B. Sobre os produtos de origem animal, o RISPOA diz apenas no painel principal, mas usualmente colocamos abaixo da denominação de venda. Ah, gente, olha que sensacional, dei informações corretas, que bom, fico feliz. E obrigada, pessoal, por terem ajudado tanto a mim quanto a Cris. Glênia, a partir... Cadê meu filtro? Glênia, a louca. Oi, Bia, tá, B é Bia. A partir de agora, todos os produtos que contêm um alimento transgênico ou contém ingredientes transgênicos em que, tá, tem mais, Glênia? Você não mandou o resto da sua pergunta, Glênia. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você quer saber se a partir de agora todos os produtos que têm qualquer coisa de transgênicos precisam rotular transgênicos? É isso que foi a sua pergunta? Sim, é isso. Aquela regrinha do 1%, gente, não existe mais. Eu não sei se todos viram o vídeo que eu postei ontem falando que essa vitória é nossa, sim, e que o mapa lançou um ofício número 3. Gente, ele tá sendo distribuindo ainda, é super recente, é do dia 30 de abril. Então os CIFs estão recebendo, os fiscais, tá lá no SIGCIF, na parte do painel de avisos. Que não existe mais essa regra do 1% mesmo, e que a análise de transgênicos, a análise de OGM, vai fazer parte do programa de coletas, tá? Para os produtos de origem animal. E essa vitória é nossa sim, porque tinha um decreto do STF que dizia isso, mas estava todo mundo muito perdido, porque a Anvisa e o MAPA não se posicionaram sobre isso. Então foi assim, tá, o STF, que é tipo o Superior Tribunal Federal, disse, e tipo, é a maior instância, tipo assim, não tem quem discuta com o STF, simples assim, eles decidiram, tá decidido. E aí até a Bia entrou com uma... Ai, gente, como que eu não sei esses termos jurídicos, mas a Bia entrou com uma ação para tentar derrubar essa decisão e eles mantiveram a decisão, tipo, não, a Bia vai continuar porque é direito da informação do consumidor. Então, tipo, por que o consumidor vai ser notificado só a partir de 1%? Se ele tem direito à informação, ele tem direito à informação, tipo, de qualquer quantidade. Então, isso tá valendo, só que ficou por isso mesmo. O STF decidiu que não existe mais a regra do 1% e ninguém fez nada. Tipo, o MAPA não se posicionou, a Anvisa não se posicionou e ficou todo mundo, tá, tem essa decisão, agora a gente rotula qualquer coisa, não rotula qualquer coisa, e aí? E aí chegou até mim um ofício do MAPA dizendo que não existia mais. É um ofício recente, era da Tereza Cristina, já que é a atual ministra do MAPA, dizendo que não existia mais isso, que era para fiscalizar sim e que não tinha essa regra do 1%. E aí eu falei isso numa live e a Beth, que é uma seguidora aqui do Rotulagem, ela é fiscal, auditora talvez, auditora fiscal do MAPA, veio falar comigo no particular e falou: Aline, eu trabalho no MAPA e eu não sei que ofício é esse, inclusive eu procurei ele aqui agora e não encontrei. Aí eu passei as referências do ofício para ela. E ela falou: Aline, esse ofício tá restrito, tipo assim, a gente não tem acesso a ele. Eu falei, bom, chegou até mim, né? Aí ela falou, não, eu vou questionar, porque eles precisam se posicionar. Eu que sou auditora fiscal, não tô sabendo dessa informação, tipo, como que a gente vai cobrar? Aí a gente reuniu vários documentos e questionou. E aí, coincidência ou não, uma semana depois saiu esse ofício número 3, que agora é público, tipo, é público mais ou menos, né? Mas quem trabalha ali na área tem acesso, ele não tá restrito. E agora o MAPA se posicionou mesmo de que não tem mais a regra de 1% e que a análise de OGM vai fazer sim parte das análises de coleta. E aí, gente, eu postei esse vídeo ontem e uma outra seguidora aqui do Rotulagem também veio falar comigo, porque eu falei, olha, isso é para produtos de origem animal, né? Então, assim, apesar da decisão do STF valer para tudo,
quem se posicionou mesmo foi o mapa dizendo que isso está valendo. Então, assim, não tem como afirmar, apesar da decisão do STF valer para todo mundo, não tem como afirmar que a Anvisa está cobrando, apesar de que, assim, na minha opinião, vale para todo mundo. Aí uma seguidora veio me falar, até me mandou os prints do e-mail, que também agora em abril ela questionou a Anvisa, porque eu acho que ela viu aqui também eu falando sobre essa questão de não ter mais um 1%, e ela foi questionar a Anvisa porque ela usava produtos transgênicos, mas ficava menos do que 1%, então eles não rotulavam. E aí ela questionou a Anvisa por e-mail se agora tinha que rotular. E a Anvisa respondeu ela que sim, que por causa da decisão do STF, agora não existe mais a regra de 1%. Então, para a Anvisa, isso também tá valendo, gente. Custava emitir um informe técnico falando sobre isso? Mas ficou meio que assim, o STF decidiu, vocês que lutem para ter essa informação, a gente não precisa se manifestar. Foi isso que aconteceu. Mas tá valendo para todo mundo, tá, gente? Então, qualquer quantidade de OGM que for detectada no produto final precisa ser rotulada. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Sobre pratos prontos, a Bia. Sobre pratos prontos. Como determinamos se ele pertence à Anvisa ou ao MAPA? Se tiver alguma proteína animal, independente da porcentagem, é MAPA? Não. E, gente, isso é outra coisa que eu também tenho muita dúvida. Só que até onde eu entendo é assim, não é um produto que vai determinar se é a Anvisa ou o MAPA nessa questão. Então, tipo assim, se você fizer um hambúrguer, só o hambúrguer, é claro que vai ser MAPA, porque daí é totalmente um produto de origem animal. Mas esses produtos que são tipo uma torta com recheio de frango, um salgado com recheio de queijo, não caracteriza produto do MAPA, tá? Tem até uma pergunta aqui, Bia, nem sei se foi sua, mas deixa eu pôr a pergunta aqui, que foi sobre quindim. Foi da Liliane, que falou, que perguntou se quindim precisa de CIF, já que é mais de 50% da composição é ovo. Eu entendo nesse caso, e aí de novo, eu sei que tem gente do mapa que vendo, a Fernanda tava por aí. Eu entendo que não, eu entendo que só vai precisar de CIF se a sua empresa em si trabalhar com produtos de origem animal, entendeu? Então, tipo assim, se você tiver uma empresa só de quindim, talvez sim, mas se você tem uma empresa que faz docinhos e entre docinhos tem quindim, aí eu entendo que não. Mas essa é uma dúvida que eu tenho, tá? Essa é uma dúvida que eu tenho. Então, se alguém tiver propriedade para me responder, para responder aqui pra gente, também seria legal, tá? Porque eu também fico confusa nessas situações. Então, tipo assim, se eu tenho uma fábrica de doce e eu faço beijinho, faço brigadeiro, faço quindim, faço bolo, tal, eu não entendo que eu preciso de CIF, porque eu não sou uma indústria de produtos de origem animal. Eu tenho um produto que, por acaso, a composição dele é mais do que 50% de origem animal. Mas não é não é o meu foco. É diferente de eu ter uma indústria que faça, sei lá, só produto de origem animal, tipo hambúrguer, linguiça e tal. Eu entendo dessa forma. Então, no caso de você fazer quindim em meio a outros doces, para mim não caracteriza como uma empresa que precisa de registro no mapa. Assim como pratos prontos. Então, se você só faz tipo lasanha, aí você faz estrogonofe, aí você faz tipo essas coisas, eu também não vejo como uma empresa que precise de CIF ou CIS, sei lá, enfim, qualquer registro nesse sentido. Mas me corrijam se eu estiver errada, porque realmente é uma dúvida que eu tenho. Inclusive, eu tava discutindo isso com alguns amigos esses dias e, tipo, a gente não chegou a nenhuma conclusão, na verdade. Aline, leite integral precisa fazer declaração de transgênicos e como declarar gene sendo que esse leite vem de diversos produtores? Aí você tem um problema, viu? Mas agora eu acho que, pelo que eu entendi do novo ofício, os seus produtores vão ser obrigados a fazer também análise de transgênico.
Então você vai precisar fazer no produto final e eles vão precisar fazer também. Então você vai ter como rastrear esse gene, da onde veio o leite transgênico e qual foi o gene. E na análise você também consegue saber qual é o gene, na verdade, tem como identificar qual é o evento. Então, pela análise dá para saber, pela análise qualitativa. Hannah, sobrenomes em inglês no painel frontal como Ice-T, posso colocar? Se for nome fantasia, eu acredito que sim, porque você não pode ter nenhuma informação obrigatória em outro idioma. Inclusive, recebi esses dias de uma seguidora aqui uma foto de um Milka, que é importado, que não tinha nenhuma etiqueta traduzindo nada. Então, tipo, todas as informações estavam em inglês. Tipo, ingredientes, alergênicos, a tabela nutricional, tudo em inglês. Tipo assim, problema do consumidor. Você não vai conseguir ler e saber o que tem ali. Tipo, o problema dele. Então, todas as informações obrigatórias precisam estar na língua do país onde ela é comercializada, aqui no caso português. Mas ICT como nome fantasia talvez não tenha problema, tá? Porque daí não é uma informação obrigatória. Cris perguntou, né? Precisa colocar distribuidor ou fabricante sobre o endereço ou somente os dados da empresa? Então, Cris, a questão é o seguinte, na verdade nem distribuidor nem fabricante. A RDC 259, eu acho que eu tô até com ela aberta aqui em alguma aba. Aqui. Ela exige, lá na identificação de origem, ela diz que a gente tem que colocar a razão social, né? Enfim, endereço completo, país de origem e município, número de registro. E aí, no item seguinte, tipo, esse é o 6.4.1. No 6.4.2, ela fala assim, ó, para identificar a origem deve ser utilizada uma das seguintes expressões: fabricado em, produto ou indústria. Então, na verdade, o correto seria você falar assim, fabricado em Cris Alimentos Ltda. Endereço tal, nananã. Ou então, produto Cris Alimentos, nananã. Ou então, indústria Cris Alimentos, nananã. Então, essa seria a identificação correta segundo aqui a legislação. Mas isso é o que a gente menos vê, porque virou muito comum, virou muito prática de indústria falar fabricado em ou produzido por e aí distribuído por. Então, assim, tem que fazer essa identificação, porque o consumidor tem que saber do que você está falando. O que são essas empresas? Quem que produziu? Quem que distribuiu, né? Então, você tem sim que identificar. A forma correta de identificar seria assim. Mas não é um grande problema se colocar distribuído, fabricado, que é o que todo mundo faz, na verdade, virou prática de mercado. A Beth! Oi, Beth, já falei aqui de você hoje. Você estava presente nesse momento? A Beth falou que na IN 22 a água deve ser declarada na lista de ingredientes. Ah, tá, Beth, mas daí é outro caso. Tipo, isso aí é a água como lista de ingredientes. É porque tem lá aquela exigência de falar qual é a porcentagem de água no produto final, né? E aí essa tem que ir no painel principal, mas de fato a água tem que ir na lista de ingredientes também, gente. Por favor, não é porque colocou no painel principal que vai esquecer da lista de ingredientes. Um produto com a INC de 100 açúcares, Cris, açúcares, sempre no plural, com valor de açúcares totais de 0,4 gramas, declaro 0 gramas como acho que sem adição, né? Sim, toda vez que a gente fizer uma INC de não contém ou de sem adição, a gente declara na tabela nutricional o objeto dessa INC como 0. Então, foi até aquele exemplo que eu dei aqui sobre o valor energético, né? Tipo, se eu tiver qualquer valor energético menor ou igual a 4, eu posso falar que meu produto é sem caloria. Mas aí eu não posso ir lá na tabela nutricional e declarar 2 calorias. Eu preciso necessariamente declarar 0. Então, toda vez que eu fizer uma INC sobre 0 ou sem adição, na tabela nutricional, esse nutriente ou essa vitamina, esse mineral, precisa entrar como 0. A vitamina e mineral não, porque eu nunca vou fazer INC de 0. Mas enfim. Se eu falar 0 gordura, 0 valor energético, 0 açúcares, essas informações na tabela nutricional tem que ser sempre 0. Está certinha. Outra pergunta da Liliane.
Além dos alergênicos, quais outras isenções têm produtos produzidos e vendidos no mesmo lugar? Nossa, tem que olhar caso a caso, Lili. Deixa eu ver o que me vem aqui na cabeça. Tabela nutricional, eu acredito que seja uma. Alergênicos. Contém lactose também, eu acho que tem essa exceção lá na RDC 136. Eu acho que só, viu? Eu acho que só esses 3 casos que me vem na cabeça agora. E ainda assim, ó, se você produz e comercializa aqui no mesmo local, mas você faz uma INC no seu rótulo, por exemplo, aí você já passa a ser obrigada a ter tabela nutricional, tá? Porque daí você tem que colocar essas informações nutricionais. Lista de ingredientes, a única exceção é para ingrediente único, denominação de venda sempre tem que ter, peso líquido. Eu acho que para essa exceção de quando a gente produz e vende no mesmo lugar, ou fraciona e vende no mesmo lugar, são essas 3 que me vêm na cabeça: tabela nutricional, alergênicos e presença de lactose, tá? Ausência não, porque daí é um alimento para fim especial, tal, toda aquela coisa. Mas esses 3 que me vêm na cabeça. Mas tem que olhar na legislação. Na legislação. Se você está trabalhando com um produto que é feito e vendido no mesmo lugar, o que você vai fazer? Você vai seguir a rotulagem dele como se não houvesse amanhã, tipo, como se não houvesse exceções. E aí, cada legislação que você for checar, você vê lá no âmbito de aplicação, a hora que eles falam onde o regulamento técnico não se aplica, se tem essa exceção. Se tiver, beleza. Se não, aí você faz a rotulagem. Mas, dona Liliane, a senhorita é aluna do Vida de Rotulagem. E lá na nossa comunidade do Facebook tem um vídeo só sobre essas exceções. Só sobre essas exceções. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que lá eu citei todos, porque daí eu estudei pra fazer o vídeo, né? Não abri a pergunta do nada e fiz o vídeo. Mas lá eu estudei, então lá eu falei sobre todas as exceções, sobre as legislações e tal. Então procura esse vídeo lá no feed, ele está lá. Dona Liliane também pediu uma breve explicação sobre o selo arte. Mas não vou dar uma breve explicação sobre o selo arte. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo ou um post sobre isso, ok? Porque abri uma caixinha, aparece selo arte, teve live aqui sobre perguntas e respostas, que eu já falei bastante sobre o selo arte. Então eu vou fazer um post sobre isso, ok? Acho que eu vou até fazer um post, fazer vídeo não. Fazer vídeo a hora que tiver mais avançado. Vou fazer um post sobre selo arte. Essa aqui foi uma pergunta que apareceu ontem lá na live do Vida de Rotulagem. A gente estava falando sobre lista de ingredientes. Gente, um assunto tão nicho do nicho, né? Que tipo, eita! Ah, tá. Essa pergunta aí, da Mariana. Cara, a gente conseguiu fazer uma live de 1h20 só sobre lista de ingredientes. Só, tipo assim, com os alunos do Vida de Rotulagem. Então, olha, teve assunto, viu? E aí ela falou: sempre tenho dúvida na ordem em que colocar os aditivos alimentares no rótulo. Mas Mariana, não sofra por isso, não tem ordem. Não tem o que sofrer, não tem ordem. Os ingredientes precisam estar em ordem decrescente. Os aditivos não. Os aditivos vão estar sempre depois dos ingredientes, então sempre no final da lista. E eles não têm ordem, então você não precisa se preocupar com isso. Tanto que você pode até agrupar Você pode agrupar aditivos que têm a mesma função. Então, não tem ordem. Tipo, se você usa muito de sorbato de potássio, que é o aditivo que você mais usa, e o que você menos usa é um ácido cítrico, e os dois têm a função de conservante no seu produto, você não vai declarar separado, você vai declarar junto. Você vai falar conservador, sorbato de potássio e ácido cítrico. E vai partir pro próximo aditivo, se for o caso. Mas não tem ordem, não.
Só precisa estar no fim da lista depois de todos os ingredientes, independente da quantidade também. Ah, se o seu produto não é lá muito legal para as pessoas e o ingrediente que mais tem nele é, sei lá, maltitol. E esse maltitol é um edulcorante, ele está sendo usado ali como edulcorante. Não importa, você não vai declarar ele como primeiro, você vai declarar todos os ingredientes primeiro, e aí, depois de todos os ingredientes, você vai vir com os aditivos, sempre com a função principal antes. E você pode agrupar, então não tem essa ordem mais. Entendeu? Chegou na parte dos aditivos, você só declara eles, não perde tempo com a ordem. Ah, essa é uma pergunta muito boa. A Cris. Onde acho os tamanhos de letras e unidades para colocar o peso líquido do produto? Na portaria 157 do Inmetro. Ele vai definir qual é o tamanho de fonte que você vai ter que usar para colocar o número, na verdade. E aí, a unidade de medida que você vai usar tem que... gente, mas por que eu tô enrolando tanta língua? A unidade de medida que você vai usar tem sempre que ter 2/3 do tamanho que você usou no número. Pelo menos 2/3. É isso, lá vão ter todas as informações. Portaria 157 do Inmetro. A Regi é que tem um começo da pergunta dela, então eu vou ler aqui. Preparado para gelados comestíveis, que é um geladinho. É feito de água, açúcar, aditivos, corantes e aroma. Então, já começa aqui, Regi. Corantes e aromas são aditivos, tá? Então, é feito de água, açúcar e aditivos. Aí, ela terminou a pergunta dela em outra caixinha, que é essa aqui. Na lista de ingredientes, posso colocar o nome dos aditivos, tipo sorbato, citrato, goma? Não só pode, como deve, tá? A gente tem que identificar quais são os aditivos. Então, a gente sempre precisa colocar primeiro a função principal dele, se ele é um acidulante, emulsificante, um corante, um aroma, no caso, a gente não precisa definir. Então, calma, pula o aroma. A gente precisa colocar a função dele antes. Ele é um emulsificante, um corante, um acidulante, um conservador, enfim, a gente coloca essa função. E aí a gente coloca o nome dele. Então, se é sorbato de potássio, ciclamato, ácido cítrico, se é um tocoferol, enfim, a gente coloca o nome dele. Ou a gente coloca o número INS. Então, você pode escrever conservador sorbato de potássio, ou você pode escrever conservador INS 480, né? O número do seu conservador. Ou você pode fazer as duas coisas, escrever conservador sorbato de potássio e colocar o número INS. Sempre, 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 sempre digo aqui que eu não gosto de usar o número INS. É totalmente permitido, tá lá na RDC 259, mas eu não gosto de usar, porque, gente, o consumidor já não sabe o que é aditivo, já acha que é tudo química, faz mal e ele vai morrer de câncer. Daí você ainda vai declarar isso como INS e um número? Nossa, não, eu acho que você queima total o seu produto. Mas é uma opção. A gente só não pode declarar o corante tartrazina só como INS. O corante tartrazina é um que a gente especificadamente tem que declarar com o nome por extenso. Então tem que ser corante tartrazina, tá? Se quiser colocar o INS também, tudo bem. Mas não pode colocar só INS, tá? Então, sim, você tem que... E os aromas... tem declaração simplificada, então você pode declarar só como aroma ou aromatizante ou aromatizantes, tá? Não precisa falar, tipo, aroma natural de baunilha, aroma artificial de morango. Você pode colocar só, na lista de ingredientes, você pode colocar só aroma ou aromatizantes. Mas aí você vai precisar fazer a rotulagem correta de aroma, né? Então ver se vai alterar a denominação de venda, colocar lá aromatizado artificialmente ou contém aroma natural, enfim, tem que fazer essa rotulagem de aroma. Mas na lista de ingredientes pode declarar só como aroma ou aromatizante. A Ingrid falou: Aline, você já falou que hambúrguer é só para carne, não pode declarar hambúrguer de soja. Gostaria de saber como classificar na embalagem esse produto, pois a maioria das vezes o cliente quer que coloque hambúrguer devido ao formato. É aí onde você olha para o seu marketing e fala: vai, meu bem, faz aí o que você mais gosta de fazer, que é inventar nome. Você dá o nome que você quiser. Na verdade, a denominação de venda vai ser alimento à base de soja, tá?
Aí, se você quiser dar... Na verdade, gente, isso tá uma confusão tão grande, porque assim, o mapa acha que não pode usar, a Anvisa acha que não tem problema, e aí ninguém chega a conclusão nenhuma. Então, o que eu faria para não ter problema de nenhum dos lados? Não usa hambúrguer na denominação de venda. Usa alimento à base de soja na denominação de venda. E aí, no seu nome fantasia, aí você chama o que você quiser. Chama de burger de soja, amassadinho de soja, hambúrguer de soja. Seja feliz no nome fantasia. Mas na denominação de venda, usa alimento à base de soja. Que daí você meio que agrada os dois, tá? E de preferência não coloque foto de um hambúrguer de carne no seu hambúrguer de soja, porque daí você está induzindo o consumidor ao erro. Inclusive, se você escrever bem grande hambúrguer e bem pequeno de soja, você também está induzindo seu consumidor ao erro, tá? Existe alguma especialização para trabalhar com rotulagem? Não, você precisa entender muito bem das legislações de rotulagem, aí você pode fazer rótulos. Parece simples, mas não é. Tem que estudar bastante. Tenho que colocar colorido artificialmente no painel frontal quando colocar corante no produto? Sim, se for corante artificial, tem. A Fernanda riu do amassadinho. Foi uma seguidora que falou aqui uma vez que a gente tava falando dessa questão do hambúrguer. Ela falou, gente, chama de amassadinho. Eu achei isso sensacional. Ai, gente. Ninguém quis participar comigo ao vivo aqui, né? Vocês são um bando de pessoas com vergonha. Vamos ver aqui. Gente, ó. Sinceramente, acabei de desencanar do filtro. Vocês vão ficar com essa minha cara de cansada aqui mesmo. Outra pergunta da Liliane. A Liliane estava empolgada nas perguntas hoje. Fez perguntas boas. É correto declarar alérgicos contém ovos ou ovo? E macadâmia ou macadâmias? Na RDC 26, na lista lá, eles tratam como ovos e macadâmias. Assim, ovo pode até ser que você use só um no seu produto, então não vejo um problema de você declarar alérgicos contém ovo se você usou um ovo. Agora, macadâmia, acho difícil usar uma macadâmia no seu produto, né? Então coloca macadâmias e ovos, né? Porque é assim que a legislação trouxe. Lá na lista de ingredientes de declaração obrigatória, de alimentos de declaração obrigatória, os dois estão no plural. A Érica perguntou, assim como a mudança de peso líquido, é obrigatório aviso na embalagem sobre a mudança de formulação? Olha, eu não acho que seja obrigatório como é obrigatória a mudança do peso líquido, que tem uma legislação para isso. Eu, pelo menos, nunca vi uma legislação que te obrigue a falar sobre mudança de formulação, tá? Posso estar enganada, mas eu realmente nunca vi. Agora, eu acho que você avisar sobre a mudança de formulação segue exatamente a mesma linha de você avisar sobre a mudança de peso líquido. Porque é maquiagem de produto, então é justamente para você não enganar o seu consumidor, que é tipo a regra básica. Então eu acho que avisar sobre a mudança de formulação é uma forma de você não enganar o seu consumidor, que tá acostumado com uma formulação e tipo tá habituado a comprar o seu produto e aí de repente ele compra e a formulação é outra. Isso pode inclusive impactar na saúde dele. Porque vamos supor que você faz ali um produto sempre com... é claro que não vai me vir nada na cabeça agora, mas... sei lá, você faz um bolo sempre com água. E aí você viu que de repente se você fizer com leite fica melhor. Aí você muda essa formulação e deixa de pôr água e passa a pôr leite. E aí você faz toda a rotulagem certinha. Então você escreve leite lá na lista de ingredientes, você declara leite como alergênicos, você até coloca contém lactose, tudo certinho. Mas aí, o seu consumidor já está acostumado a comprar. Então, vamos supor, eu tenho intolerância à lactose. Vamos supor que eu tenha também alergia à proteína do leite. E eu já estou acostumada a comprar o seu bolo porque eu sei que ali não tem esses produtos e ele não me faz mal. Aí eu vou lá, como sempre, compro o seu bolo, mas de repente agora ele tem leite. E eu não li a lista de ingredientes, nem vi os alertas, porque tipo, eu já sempre compro aquele bolo e nada me disse que mudou.
Então eu acho sempre bom sim avisar que tem uma nova fórmula e o que tem de novo. Tipo, eu acho que você se resguarda de induzir o seu consumidor ao erro e enfim, né, de ter algum problema em relação a isso. Mas uma legislação específica que fale, olha, quando mudar a formulação precisa avisar o consumidor, eu nunca vi. Se alguém souber, inclusive, manda aí pra gente. A Beth falou, serve até como marketing, nova fórmula. É verdade, serve até como marketing, chama atenção, né? O realçador de sabor, glutamato monossódico, deve ser declarado depois dos ingredientes? Ayrton, eu acredito que sim, tá? Teria que ver agora se o glutamato monossódico é considerado ingrediente ou aditivo, mas por ele ser realçador de sabor, eu acredito que ele seja um aditivo. Então sim, ele vai depois dos ingredientes, neste caso. Gente, vou responder mais uma só, tá acabando nosso tempo. Tem uma pergunta aqui da Mila, ó, qual será a diferença entre carboidratos e açúcares totais na rotulagem, na nova rotulagem nutricional? Açúcares totais eu tô falando só de açúcares, mono e disacarídeos. Carboidratos é todo o resto, tudo que é carboidrato, amido, farinha, tudo isso é carboidrato e não é açúcar. Então, essa é a diferença. Tem um post, F. Mamed, tem um post aqui sobre isso, sobre essa questão de pesar na frente do consumidor. Eu pesquisei bastante para fazer o post e a única legislação que eu vi que trata sobre esse assunto de deixar escrito pesar na frente do consumidor é queijo, tá? Então, assim, e peixe congelado, inclusive, tem regulamento técnico. Lá no regulamento técnico fala para pesar na frente do consumidor? Tem que ver isso. Isso tem que estar falando em regulamento técnico. Então, não sei. Se você tá vendendo ele pré-medido, já tem que ter peso. Informações como anti-inflamatório. Tá, não. Qualquer propriedade funcional, terapêutica ou de saúde você não pode fazer, tá, Bruno? Então, assim, anti-inflamatório é uma propriedade terapêutica, não pode, é proibido. Propriedades terapêuticas e de saúde, como, por exemplo, cura o câncer, anti-inflamatório, reduz colesterol, tudo isso é proibido. E propriedades funcionais, como melhora o intestino, enfim, essas coisas, você precisa de registro na Anvisa. Você vai registrar o seu produto como produto com propriedades funcionais. Não é tão simples, tá? Precisa apresentar estudos, enfim. Então, não pode. Colocar isso na cabeça do padrão tá difícil. Pois é, mas é só você pegar a legislação e mostrar o tanto de multa que ele pode levar se ele fizer isso. Multa, ele pode ser processado pelo consumidor, ele vai ter todo o produto dele recolhido do mercado, ele vai ter que jogar todas as embalagens fora e fazer outras, ele pode sofrer denúncia, processo. É isso. Ó, a Beth falou que pescado congelado com glaciamento tem que vir pesado da indústria. Gente, é isso, tá? Vou encerrar aqui, que já deu nosso tempo. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui mais uma vez. Amanhã é o nossa última live desse mês de live todos os dias, mas nas próximas semanas continuaremos tendo live toda segunda e quinta, beleza? Gente, as lives estão indo aos poucos pro YouTube, então sigam o canal do Rotulagem de Alimentos lá no YouTube para vocês conseguirem reassistir essas lives. E amanhã a gente se vê, tá bom? Beijo, boa quinta!